Amém, queridos? Nós vamos ler a partir do verso 19. Então, Lucas 16, verso 19, a seguir. Muito bem, irmãos. Vamos então a essa leitura. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora, debaixo, um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pai, rogamos que a Tua palavra possa alcançar o nosso coração e cumprir em nós, Pai, o Teu propósito, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém, amados? O assunto que eu falei aqui, no primeiro momento, chega sempre assim desagradável, é a morte. Não é verdade que esse assunto incomoda a gente? A gente pode até falar assim: nem tanto. Mas, irmãos, incomoda. Porque, de fato, quando o homem foi criado, ele não foi criado com esse cheiro de morte. Ele foi criado cheio de vida. A morte é uma realidade que vem depois que o homem peca contra Deus. A morte é uma notícia que chega depois do pecado. A morte é uma informação que chega para apontar para o homem a consequência do erro que ele cometeu. Então, a morte é um assunto que traz o incômodo. Agora, uma pergunta: alguém aqui duvida que o fim da nossa trajetória aqui seja a morte? Alguém aqui duvida? Fala assim: olha, eu não. Todo mundo pode ter essa experiência, mas eu não. Olha, irmãos, exceto aqueles que estiverem vivos no dia da vinda de Jesus,
todos experimentaremos a morte. Isto é uma realidade. Aliás, uma curiosidade é que praticamente todo lugarejo nesse Brasil, você vai encontrar lá pelo menos duas coisas: um campinho de futebol e um cemitério. BJ. Desse jeito. Por quê, irmãos? Porque todo mundo sabe que a morte é uma realidade da vida. Mas eu não podia deixar de trazer para vocês uma curiosidade, algo que eu achei muito interessante. Uma cidade no Brasil onde não existe cemitério. Por quê? É uma cidade que fica em Roraima, chamada Pacaraima. Porque nessa cidade tem uma substância chamada cauim que impede a decomposição normal dos corpos. Então, é uma cidade no Brasil que não tem cemitério. A pessoa morre lá e tem que ser enterrada em Boa Vista e alguma outra cidade na região. Então, lá é um lugar que a pessoa não pode desejar ser sepultada no lugar onde nasceu. Não vai ter esse direito. Porque não pode ter cemitério lá, é uma lei. Mas, queridos, o fato é esse. Nós sabemos que a morte é uma realidade da vida e Jesus estava aqui falando sobre morte. Jesus estava aqui falando sobre a morte de duas pessoas com duas realidades de vida bem diferentes. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela mostra para nós sobre a realidade da finitude e do destino. A morte se estende a todos como consequência do pecado. Só que a morte, ela é uma passagem para um destino que é eterno. Sabe aquela pergunta que aflige o coração de todo mundo, principalmente daquela pessoa que ainda não teve acesso à palavra de Deus? O que vem depois, afinal de contas? O que acontece depois do último suspiro? O que a gente encontra lá? Queridos irmãos, algumas informações que precisamos fazer aqui inicialmente. Primeiro, reforçando aqui já foi colocado, a morte é o destino de todos, exceto daqueles que estiverem vivos quando acontecer a vinda de Jesus. Uma segunda coisa, após a morte, como nós podemos ver aqui, a exemplo do que Jesus mostrou, haverá consciência e estará preservada a identidade daquelas pessoas. Não haverá um apagão. Lázaro morreu e estava lá no seio de Abraão consciente. O rico morreu e estava no lugar de tormento consciente. Não existe essa ideia do sono da alma, que a pessoa parte dessa para melhor ou para pior e fica um tempo como se fosse num stand-by, esperando aí um momento para que algo aconteça. Não. Saiu daqui, já chega numa realidade lá. Uma outra coisa importante, já frisando aqui, é que a aceitação dessa graça bendita do Senhor Jesus Cristo, que é a salvação, precisa acontecer enquanto nós estamos aqui, nesse mundo. Esse tempo de vida é o tempo de decisão e o tempo de postura. É aqui que a gente toma uma posição na vida. É aqui e agora. E outra coisa, com a morte está definido o destino eterno de cada homem. Passou daqui, o destino está decidido. Então veja, queridos, pela fé nos méritos do sacrifício substitutivo da cruz de Cristo,
A morte do cristão deixa de ser uma tragédia, pois transporta o cristão para um estado de completa e constante felicidade na presença de Deus. Então, por causa da obra de Jesus Cristo, a morte para o cristão não é uma tragédia, deixa de ser. Porque o cristão, ele tem a vida eterna. Agora, para o ímpio, para o incrédulo, após a morte, ele entra no estado definitivo de separação de Deus. Queridos, o que a palavra de Deus nos mostra aqui acerca dessa palavra de Jesus? Observe que primeiro o texto nos falou sobre um contraste de vida. É Jesus que tomou a iniciativa de falar desse assunto. Então ele vai dizer, olha, tinha um homem rico que vivia de tal forma, e tinha também um mendigo, que estava numa situação bem diferente daquele outro. Jesus começa então aqui falando de um contraste da vida terrena. Um contraste na vida aqui. O texto nos faz entender que esse homem rico, ele era um homem que gostava de ostentação. Ele gostava de exibir. Porque Jesus fala sobre esse perfil de gente que se veste com púrpura e linho fino e vive no luxo todos os dias. O problema, irmãos, não era a riqueza em si, perceba isso. O problema não era a riqueza em si, mas o problema era o egoísmo desse homem, que fica claro nas entrelinhas desse texto, e falaremos disso. Entendam, por favor. A questão não era o que esse homem possuía, mas a questão era que as coisas possuíam o coração desse homem. Ele ignorou a necessidade daquele homem que jazia à sua porta. Vocês percebem isso? Jesus disse, olha, esse homem mendigo, ele ficava na porta e ele desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. O que isso significa então? Lázaro, segundo essa parábola de Jesus, não era um homem que podia contar com aquela marmita depois do banquete. Lázaro era um homem que ele ansiava pelo privilégio de poder comer das migalhas que caíam da mesa. Então subentende-se aqui que esse rico, ele não proporcionava, a ideia de Jesus passar era essa, esse rico ele não proporcionava o socorro para aquele que estava ali na porta. Não era alguém que estava longe, alguém que estava na porta, era alguém que o rico via e sabia que estava ali. O mendigo estava ali, irmãos, e a palavra de Deus nos mostra, Jesus fez questão de frisar, que a atenção que esse homem recebia era dos cães, que viam para lamber as suas feridas abertas. E detalhe, quando os cães lambiam essas feridas, além de não ajudar a cicatrizar, como alguém pode pensar, ainda infeccionava por causa das bactérias. Além de não ajudar, ainda atrapalhava. Mas enfim, ocorre que no tempo, a Palestina no tempo de Jesus, que encontrava sob o domínio de Roma, vivia de forma extremamente difícil aquele povo que tinha uma vida comum. Não era fácil a vida de pessoas que não tinham ali um poder aquisitivo bom. Era muito difícil. E Lázaro pode se perceber aqui também que provavelmente fosse um homem enfermo, talvez aleijado, por causa da expressão que ele jazia à porta
do rico todos os dias. O termo utilizado aqui para falar que esse homem jazia à porta do rico é o mesmo termo que é utilizado para falar sobre aquele paralítico que estava na porta do templo, quando Pedro disse para ele, olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Que era o paralítico que ficava ali. Então, eu gostaria de falar para os irmãos que o povo judeu, desde o Antigo Testamento, recebia uma instrução da parte de Deus de que deveria cuidar dos necessitados. E o contexto da passagem de Jesus aqui é exatamente falando sobre essa questão de como administrar, de como ajudar, de como socorrer as pessoas. E para o judeu, atender uma pessoa necessitada estava totalmente relacionado com a fé. E aí, irmãos, observemos o que nos diz Provérbios 14, 21. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Provérbios 21, 13, olha o que diz, irmãos. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Lembra um pouco o que está acontecendo aqui? Jesus falando de alguém que não ouviu o clamor do pobre e que agora estava ali clamando sem ser ouvido. Querido, certo teólogo comentou o seguinte, que esse rico, segundo essa menção de Jesus, era um homem que tinha uma vida confortável e se sentia seguro nessa vida confortável que tinha. É evidente que o homem rico não possui qualquer compreensão do conceito de mordomia, que é a ideia, irmãos, de que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Nós somos mordomos. Precisamos saber que aquilo que está no nosso poder, no fim das contas, não é nosso. E a gente precisa usar para a glória de Deus, administrar bem para a glória de Deus. Então veja, Jesus mostra o contraste de vida desses dois e agora ele vai mostrar o contraste na morte e no destino imediato. Porque a morte, irmãos, é a grande niveladora da vida. A morte nivela. Porque ao nascer, a gente encontra a diferença de berço. O próprio Jesus não teve um lugar para ser acolhido. Teve que, ao nascer, estar ali numa manjedoura. Então, berço tem diferença, né? Agora, a morte, ela nivela. Sabe por quê? Porque, por melhor que seja o esquife, o lugar, o arranjo, as flores, por mais bem elaborado que seja, depois, irmãos, é pó voltando ao pó. Não tem mais diferença. Não tem superioridade, não tem grandeza. É tudo da mesma forma. Então veja, só que acontece uma coisa. Tiago diz, 2,26, que como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras é morta. A partir do momento que o espírito, a parte material, sai do corpo, está ali uma morte consumada. O mendigo, disse Jesus na parábola, ele morre e é levado pelos anjos para o seio de Abraão, lugar de consolo.
A morte do crente o transporta para um estado de felicidade na presença de Deus. A expressão que a Bíblia diz para a morte de quem está em Cristo é dormir no Senhor. Certa ocasião, conversando com uma pessoa que tinha perdido um ente querido, lamentando pela morte desse ente querido, eu usei exatamente essa expressão. Ora, segundo a palavra, essa pessoa pela qual você chora, ela não só está viva, mas está viva eternamente. Ela não está aqui, mas ela está viva e viva eternamente. Quem morre em Cristo, irmão, está vivo eternamente. Então, o rico também morreu e foi sepultado. Amados, veja que Jesus tinha declarado no primeiro momento sobre o glamour do rico, que vivia de forma sofisticada, que tinha uma vida muito tranquila, mas agora, sobre ele, Jesus fala assim: morreu, foi sepultado. Agora, com relação àquele homem mendigo que estava na porta, Jesus ele faz uma coisa diferente. Ele diz: ele morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Percebe? Jesus está falando aqui de um contraste sobre o destino imediato, sobre o que acontece com quem morre em Cristo e o que acontece com quem morre sem Cristo. E queridos, veja, o texto da parábola aqui não está querendo trazer para nós uma ideia geográfica do lugar, como vai ser o Hades, que quem vai estar aqui vai estar vendo ali. Não é essa a ideia. O objetivo do texto é falar sobre a necessidade de ouvirmos com seriedade a palavra de Deus enquanto nós estamos aqui. Meu irmão, qual é a importância que você dá para a palavra de Deus enquanto você aqui está? O assunto é esse. O fato, então, é que os incrédulos, eles entram, a partir da morte, no estado de separação definitiva de Deus. Eles entram nesse estado de separação definitiva. Mas aí eu preciso, irmãos, esclarecer para vocês o seguinte: essa não é ainda a segunda morte. Me permita apenas trazer para você aqui esse esclarecimento sobre essa doutrina. Veja, a morte do ímpio leva ele para uma situação definitiva de separação de Deus. Mas ainda não é a segunda morte. A Bíblia fala, irmãos, de 3 mortes. Você sabia disso? 3 mortes. Existe a morte espiritual. Quando a Bíblia fala que Jesus veio nos transportar da morte, do reino da morte, para o seu reino, ele está falando de uma morte espiritual. Entre nós, há muitos mortos nesse sentido. Mortos espiritualmente falando. Existe a morte física, que é essa que o homem está ordenado a morrer, que é uma consequência do pecado, ao pó tornarás. Mas existe a terceira morte, que é a morte eterna. Essa terceira morte, que é a morte eterna, ela vai acontecer, irmãos, no juízo final. E sabe um detalhe interessante? Apocalipse, no capítulo 20, nos versos 10 a 14, João vai explicar que na ocasião desse juízo final, o mundo dos mortos dará os seus mortos. Todas as pessoas que morreram sem Cristo, que estão nesse lugar
Na hora do juízo, essas pessoas estarão lá para serem julgadas. E depois, tanto essas pessoas, como Satanás, seus anjos, o falso profeta, a besta, todos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Isto é a segunda morte. Então veja, o texto então deixou claro para nós o seguinte: morreu em Cristo, foi para o lugar de descanso e também aguarda a ressurreição do corpo para gozar depois de uma plena e completa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E aqueles que morreram sem Cristo vão para esse lugar de tormento e estão aguardando ainda o juízo final para então serem lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, que é uma situação eterna e definitiva. Agora veja, o texto também nos mostra, irmãos, que esse juízo, ele é irreversível em relação à questão do destino. Após a morte, tanto a condição de bem-aventurança quanto a de condenação está determinada. Não tem como mudar. E era isso que estava acontecendo aqui. O rico estava, e a parábola, lembre-se, Jesus estava de uma forma didática, querendo deixar isso claro para os seus ouvintes. Que o rico, percebendo depois o destino dele, ele teve a vontade de mudar a situação, mas isso não foi permitido. Porque na narrativa de Jesus, Abraão responde para ele: olha, há um abismo entre nós. Não dá para alguém sair daqui para ir, e nem daí e vir para aqui. Há um abismo, há uma separação. E a Bíblia também mostra, irmãos, que esse homem estava numa situação de tormento. Ele estava plenamente acordado, lúcido, naquele Hades, que é o lugar temporário dos mortos que aguarda esse juízo final. Os irmãos querem saber qual era o sentimento de tormento que esse homem estava sentindo aqui? Eu quero lembrar de vocês sobre uma passagem com Jesus, enquanto ele seguia no seu ministério. Jesus chegou na região dos Gadarenos. Lembra da situação da legião dos demônios que entram nos porcos? Quando aquele homem possesso por uma legião de demônios encontra com Jesus, ele se prostra. A legião de demônios se prostrou diante de Jesus. E pediram para Jesus, sabe o quê? Por que vieste nos atormentar antes do tempo? É a mesma palavra que Jesus está usando aqui. Esse homem estava vivendo aquele tormento que os demônios pediram para Jesus: não nos atormente antes do tempo. Queridos irmãos, que situação horrível. Ele estava em agonia, em chamas, e é isso que Jesus fala. Amados irmãos, vocês estão entendendo que isso é uma palavra do próprio Jesus. Isso não é uma ideia minha ou de quem quer que seja. O próprio Jesus é que está trazendo essa palavra para dizer o seguinte: a vida de quem morre sem Cristo é um horror eterno. Era isso que Jesus estava falando ali para que seus discípulos e quem mais estivesse por perto pudesse ouvir. A vida eterna sem Deus é um horror. As coisas espirituais são demasiadamente sérias para que a gente viva a nossa vida aqui como se isso fosse apenas mais um detalhe na nossa caminhada, e não o que há de mais importante e sério.
E que a gente não deve se descuidar disso. Aquele diálogo estava acontecendo. O rico pedindo, o rico rogando, irmãos, rogando por piedade. O rico rogando por piedade. Sabe aquele que estava acostumado a chamar o garçom? Aquele. Garçom, acabou a carne. Garçom, acabou o vinho. Traga mais um pouco disso, um pouco mais daquilo. Porque ele vivia de banquetes. E ele agora está pedindo piedade. Piedade. A ponta do dedo em água para refrescar-lhe a língua. Você consegue entender o que Jesus está querendo mostrar aqui? É que esse homem que vivia nessa pompa toda, um dia, se não se arrepender dos seus pecados, ele vai desejar que aquele mendigo que estava ali doente, que aquele mendigo, irmãos, que aquele mendigo que estava ali doente, pudesse tocar a ponta do dedo na água e colocar na ponta da língua dele para trazer para ele uma fração de refrigério. Essa é a ênfase que Jesus estava dando. Agora, irmãos, há um detalhe aqui que eu gostaria que você parasse para pensar um pouco. Porque, preste atenção nisso, a conversa desse homem, segundo ali a narrativa de Jesus, mostrava que apesar de estar naquele sofrimento, aquele homem não tinha mudado em nada. Preste atenção numa coisa. Aquele homem estava ali, na palavra de Jesus, ele não diz nada sobre os seus pecados. Ele não fala nada sobre si mesmo em termos de arrependimento. Mas ele quer fazer daquele que descansava um servo para ele naquele cenário. Abraão, manda Lázaro sair daí, dessa vida boa que ele está, e vir aqui me servir um pouco, com o dedinho molhado na ponta da minha língua. Você percebe isso? Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. O homem estava lá, irmão, na condição horrível. E a ideia fantástica dele é que Lázaro saísse um pouco do seio de Abraão e desse uma voltinha no Hades, só para poder dar um pouquinho de conforto para ele. Uma outra coisa que a gente observa aqui, irmãos, é que agora, e olha isso que interessante, ele está preocupado com a obra missionária. Ele está lá em tormento. Então faz o seguinte, Abraão, manda Lázaro ele lá em casa, para avisar o pessoal como é que as coisas são por aqui. Não é interessante isso, irmão? Eu confesso para você que eu fiquei olhando isso aqui, eu falei assim, gente, olha só, o homem ficou preocupado com a obra missionária, só que tem um problema. Ele só pensou nos 5 irmãos dele, e mais ninguém. A palavra dele foi essa. Então te suplico, pai, versículo 27, manda Lázaro ir na casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. A ideia aqui era de uma oração por refrigério e salvação, apenas para os seus irmãos. Mas o estado dele já era de perdição. Havia um abismo fixado entre eles. E após a morte, irmãos,
É impossível sair de um lado para o outro. O último ponto é o destaque, irmãos, que Abraão dá para a Escritura, para a palavra. Sabe por quê? Isso é muito interessante de ver. Porque quando na parábola o rico pede isso para Abraão, Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Veja, o rico não queria que seus irmãos fossem para lá. E isso mostra que ele tinha uma certeza. Meus 5 irmãos vão vir para cá, porque eu conheço eles. Né? Então, há uma advertência, porque quando Abraão fala, eles têm Moisés e os profetas, eu quero lembrar para você aqui que não é Abraão falando, está falando uma parábola. Tá? Não perde a sintonia, não. É Jesus, naquele enredo, mostrando como que devemos prestar atenção na palavra de Deus. Então ele fala, olha, Moisés e os profetas têm a palavra que eles precisam saber. E o que Moisés e os profetas anunciavam, irmãos? Veja, Moisés e os profetas falavam sobre a confiança em Deus, falava sobre misericórdia. Moisés e os profetas falavam de uma vida de renúncia pessoal para a glória de Deus. Falava de bondade e ajuda aos necessitados. Moisés e os profetas anunciavam o Cristo. Então, Abraão vai dizer para o rico, olha, quem está lá precisa ouvir Moisés e os profetas. Porque somente aqueles que abrirem o coração para a verdade, se arrependerem dos seus pecados, poderão ir para onde Lázaro está. E tem aqui também um destaque para a ineficácia do sinal. Porque o rico falou assim, não, eu tenho uma ideia. Se Lázaro voltar dos mortos, que todo mundo sabe que ele morreu, porque ele sumiu da porta da minha casa. Se Lázaro aparecer lá de repente, falar para meus irmãos, eles vão, olha só, gente, aconteceu um negócio aqui, nós precisamos mudar de vida. Segundo Jesus, Abraão disse o seguinte, nem mesmo se um morto reviver e for lá, eles vão mudar de vida, porque eles não têm o coração voltado para a palavra de Deus. Meus irmãos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente pela palavra do Senhor nós podemos encontrar a libertação. Somente pela palavra do Senhor podemos ter a iluminação do nosso entendimento para o arrependimento e mudança de vida. Encerrando então, Abraão replicou sobre isso. Se eles não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Queridos irmãos, a conclusão disso é a seguinte: o homem rico não foi condenado pelo fato de ser rico. Lembre-se disso mais uma vez. O homem pobre não foi salvo porque ele era pobre. Não era isso também. A recusa de dar ouvidos ao convite de Deus e crer em Jesus, que é o caminho, é que fez a diferença entre eles. Queridos irmãos, compreendamos isso. E sobre nós? Como essa palavra se aplica? Agora o assunto já não é mais o rico nem o Lázaro. Agora o assunto sou eu e você. A pergunta é, meu irmão,
Como a palavra de Deus chega a você? Aquilo que foi dito por Moisés e pelos profetas e revelado plenamente em Jesus Cristo, fala a nós. Como que nós lidamos com essa palavra? E por que não parar e pensar? Também nessa mensagem aqui, que esse rico acabou trazendo. Pregar para os irmãos. Queridos, veja, se nós já entendemos então que o destino eterno depende de como nós vivemos aqui, nós estamos anunciando o Evangelho para os nossos irmãos, na nossa casa, para os nossos filhos, no ambiente do nosso trabalho. Nós estamos anunciando o Evangelho, e aí eu preciso fazer uma pergunta importante para você. O que é o Evangelho? Você sabia que muita gente não sabe explicar o que é o Evangelho? O Evangelho, meus irmãos, a gente pode dizer da seguinte forma: Deus criou todas as coisas. O homem pecou, foi sentenciado à morte. O homem não tinha nenhuma condição de salvar a si mesmo. Deus enviou Jesus Cristo para morrer de forma substitutiva, ou seja, no lugar do seu povo. Jesus morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto aos céus. Chamou um povo para viver na sua presença e voltará para buscar esse povo, para que esse povo viva com ele eternamente. Isso é pregar o Evangelho. É dizer para todo mundo que nós estamos aqui de passagem mesmo. E que a decisão que a gente precisa tomar, mais importante da vida, é de nos render a Cristo e servi-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Meu irmão, a nossa vida aqui é uma trajetória que tem fim. E depois disso haverá um juízo. Mas seja consolado com essas palavras. Se você está em Cristo, uma coisa você pode ter, é a tranquilidade de que Jesus pagou um preço altíssimo na cruz, no seu lugar, para que você tenha certeza que seja, meu irmão, vivendo de forma tranquila aqui, seja vivendo de uma forma muito difícil como esse homem que tinha feridas abertas. Se você está em Cristo, você será encaminhado para um lugar de descanso e aguardará que tudo seja consumado, porque o seu destino foi selado na cruz do Calvário, não por nada do que você tenha feito, mas pela graça daquele que te amou primeiro. Que Deus te abençoe e que você possa estar acordado para isso. O tempo é hoje, o tempo é agora. Não descuide da palavra de Deus na sua vida, nem na sua casa, em momento nenhum, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, que o Senhor seja louvado, que a tua palavra, Deus, possa tomar o nosso coração e nos fazer refletir na importância de vivermos para a glória do teu nome, para vivermos na certeza de que partindo daqui estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.